Olá, é segunda-feira, dia 20 de março e estamos juntos em mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar sempre com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os cuidados com os idosos, isso mesmo. E ainda vamos conferir juntos a situação do trânsito nas principais vias aqui da região metropolitana do Recife. Tem também as oportunidades de emprego no quadro Há Vagas, as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E todos nós temos contato com um amigo ou parente que se encontra ali na terceira idade. Por isso, é importante estar ciente de alguns cuidados essenciais para garantir que a saúde desse idoso esteja em dia. Isso falando fisicamente e emocionalmente também. Embora muitos idosos eles façam questão de manter a sua independência, as pessoas na boa idade, elas precisam sim de cuidados especiais. E seja você um amigo, parente ou até mesmo um vizinho, você pode ajudar de alguma forma. E essa ajuda ela será facilitada com as dicas e orientações das nossas convidadas. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com a doutora Adriana Gomes. Ela que é geriatra e diretora científica do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho a Patrícia Santana. Ela que é nutricionista especialista em gerontologia. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo, mas antes vamos acompanhar uma reportagem com Magui de El Nayal e essa reportagem ela mostra o atendimento a idosos com Parkinson. Esse atendimento é realizado pela associação aqui no Recife. O Parkinson é um dos principais distúrbios nervosos da terceira idade, uma doença progressiva do sistema neurológico que se caracteriza por prejudicar a coordenação motora e provocar tremores que dificultam os movimentos. Em geral, o distúrbio aparece a partir dos 60 anos e se agrava entre os 70 e 75. Como não tem cura, o paciente precisa controlar a doença através de tratamento médico. No Recife, a Associação de Parkinson de Pernambuco oferece apoio psicológico, acompanhamento médico, além de atividades educativas e de recreação. Este aposentado participa das ações desde 2013 e de lá para cá ele só coleciona benefícios. Eu posso dizer a você que depois que eu participei da associação, a doença tem evoluído mais lentamente. Com o Parkinson descoberto há 4 anos, ele não perde uma sessão com os médicos especialistas voluntários. Há também uma área de lazer, onde você participa de recreio, com viagens a diversos locais. Isso também lhe traz assim, uma satisfação pessoal, que também ajuda na evolução retardada da doença. Esta fonoaudióloga doa parte do tempo e dos conhecimentos em benefício dos associados. Acompanhando cada caso aqui, ela explica a importância do trabalho no atraso do desenvolvimento da doença. No tratamento da área da deglutição, de voz e de fonação. Porque o que é que acontece? No decorrer da doença, o paciente começa a ter essa articulação aqui da mandíbula travada. Então vai dificultar na hora de falar, na hora de se alimentar. O paciente começa a ter uma diminuição da intensidade da voz. Segundo a especialista, a sociabilização dos associados é um dos principais resultados das atividades. Porque aqui a gente trabalha não só a parte de fonoaudiologia, mas também fisioterapia, tem psicólogas, tem um pessoal que trabalha com acupuntura, massagem. Então é um tratamento completo, na verdade, que o paciente recebe aqui, que muitas vezes é muito difícil ele conseguir em outro lugar. Em 15 anos de existência da associação, vários avanços foram conquistados pelos parkinsonianos. Os remédios foram introduzidos entre os medicamentos excepcionais e daí em diante ficaram sendo recebidos pelas pessoas com Parkinson. Isso é uma grande coisa, que antes não recebiam esses remédios. Também a operação, a cirurgia para Parkinson. Tanto os medicamentos como as cirurgias são oferecidas gratuitamente em parceria com a Farmácia do Estado e com médicos neurologistas. Esse associado passou pelo procedimento em 2015. Os benefícios foram muitos, porque meu tremor era grande.
E também a minha dificuldade de voz era imensa. Eu quase não conseguia falar. Então, depois da cirurgia, 90% do meu tremor desapareceu. E a minha voz, não vou dizer que está excelente, mas pelo menos eu me comunico, eu consigo transmitir aquilo que eu penso. Atualmente, a Associação de Parkinson de Pernambuco funciona numa sede provisória e depende da mensalidade dos associados e de doações. O número de contato é o 3424-2710. Pois bem, belíssimo e importantíssimo esse trabalho aí realizado pela Associação de Parkinson de Pernambuco. Você pegou o telefone, pode ligar e ajudar de alguma forma. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre Parkinson, Alzheimer e outros problemas que chegam com a terceira idade. Daqui a pouquinho a gente vai dar início ao nosso bate-papo, mas antes a gente quer abrir o espaço do programa para você que está em casa participar conosco. Sabe como você pode participar? Respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa possui uma terceira idade ativa? Você já chegou na boa idade e tem essa boa idade ativa? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa, ela está aberta, disponível para você responder a enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para as nossas convidadas de hoje. Participe também através da internet. Você já pode acessar a nossa fanpage, que é o facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. Acessa lá, deixa quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Participe também através do nosso WhatsApp, que é o 994 18 1206, 994 18 1206. Manda também sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. E por mais independente que seja um idoso, os cuidados gerais que necessitam pode passar por pouca ou até mesmo muita ajuda externa. O idoso ele pode precisar de ajuda para fazer a sua higiene pessoal, para ir às compras, fazer as refeições, para efetuar a limpeza da casa, para ir ao médico e também para pagar as contas. Caso você não possa ajudar, é muito importante que você contrate uma ajuda externa. Agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo, a gente vai trazer muitas dicas e orientações para você, querido telespectador. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas às nossas convidadas, um prazer recebê-las, doutora Adriana Gomes. Muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. Prazer voltar aqui mais uma vez, para a gente discutir um pouco sobre o envelhecimento, um assunto tão importante, E parabenizar pela apresentação da Associação de Alzheimer, que é de Parkinson, que é uma associação extremamente importante, de pessoas que trabalham de maneira voluntária, que tem um impacto muito grande na sociedade, dos pacientes que têm Parkinson. Também queria dar as boas-vindas, Patrícia Santana, seja muito bem-vinda aqui ao Assunto do Dia. Muito obrigada, é um prazer e a gente da área da gerontologia, especificamente a nutrição, a gente se sente privilegiado, E mais uma vez saber a importância que vocês estão dando dentro da geriatria e da gerontologia para contribuir, para a alimentação saudável e promover, um envelhecimento cada vez mais saudável. Então vamos começar, já que a Patrícia falou de promover esse envelhecimento saudável. Como é que eu dou início a essa promoção? Tem que ser ainda na minha infância? Se eu não conseguir, quanto antes promover esse envelhecimento saudável, a partir de que momento eu posso fazer isso? De que forma eu posso também ajudar a um parente, a um amigo a ter esse envelhecimento saudável? Sempre é tempo, de se fazer. A gente sempre fala que o envelhecimento, na verdade, a gente não vai ter um dia que a gente vai amanhecer e vai ter, hoje eu estou velho, vou ter que começar a me cuidar. O envelhecimento é um contínuo ao longo da vida da gente e esse cuidado tem que ser também. Então, desde uma boa gestação pré-natal, isso já vai ter influência também no envelhecimento. Então, a gente tem que ir lá atrás para lembrar, alimentação é extremamente importante, atividade física, ter tempo para lazer, ter um trabalho adequado, ter uma ocupação. Então, tudo isso vai ser importante para o nosso envelhecimento saudável. Então, a alimentação na infância, hoje em dia a gente tem um boom de obesidade na infância e isso vai ter uma repercussão muito grande nos fatores de risco para as doenças que vão aparecer mais na nossa faixa etária do idoso, a partir de 60 anos. Então, hipertensão, diabetes, dislipidemia, tudo isso tem um impacto grande de como foi a vida da gente ao longo dos últimos anos. E a gente vê, hoje em dia muita gente
ainda negligenciando essa questão da alimentação. Não estou com nenhum problema de saúde, eu posso comer de tudo, estou saudável, mas esse tudo mais à frente vai ser colhido, né? O fruto que foi plantado, né? Ainda na infância, na fase da juventude, também na fase adulta da vida. Muita gente tem esse pensamento ainda, infelizmente, né, Patrícia? Infelizmente. A gente da nutrição, a gente recebe muitos pacientes já portadores de patologias. Então, eles nos procuram para tratar a doença. Dificilmente a gente recebe pessoas prevenindo doenças. E aí a gente diz, a gente trabalha e o nosso objetivo primeiro seria evitar que as pessoas adoecessem por meio de uma alimentação saudável associada com os demais fatores que a doutora Adriana já colocou. Porém, na realidade da gente é muito difícil por uma série de fatores e o principal dele é cultural mesmo. Então as pessoas muitas vezes chegam dizendo, porque se alimentar correto é caro. E eu tento desmistificar esse tabu todos os dias, de que não é. Então, assim, depende das escolhas que a gente está fazendo, até porque um refrigerante e uma coxinha que a gente vê crianças hoje se alimentando na escola não é barato. E com o valor desse dinheiro que você investiu nessa alimentação não saudável, nós teríamos condições de te dar uma opção saudável. E aí, assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas e tornar prática algumas situações também que às vezes a gente fala muito no mundo da teoria. Vamos nos alimentar de forma saudável. Como seria isso na prática? Como eu conseguiria colocar isso nos diversos níveis sociais, para que todos tivessem o acesso dentro da sua condição financeira. Né? E aí dentro da nutrição fica para a gente o desafio e para a população também, né? Que as pessoas a cada dia desenvolvam essa realidade quanto mais cedo. Eu não vou me alimentar bem quando eu estiver idoso, eu tenho que me alimentar bem desde a gestação, para que o meu histórico de vida repercuta na minha fase idosa, na minha fase, né, da vida, vamos dizer assim, última, de forma equilibrada, de uma forma melhor possível. De forma positiva, né? Muitas doenças, elas são, muitas doenças, elas são aceleradas, né, por conta dessa questão da má alimentação. A gente, assim, as doenças, a gente tem um aspecto, às vezes, genético, né? Às vezes você pode fazer tudo da maneira mais correta e mesmo assim você ter a doença, porque a gente tem cerca de 25%, né, assim, de peso da genética. Mas a questão ambiental, né, de alimentação tem um impacto extremamente grande e é onde a gente pode atuar. Então, eu posso atuar modificando a maneira de me alimentar, posso atuar mudando meus hábitos de vida, deixando de fumar, deixando de beber, tendo uma atividade física mais regular. Isso eu posso mudar. Nossa genética, infelizmente, ainda a gente não tem esse controle tão atento, mas a questão da alimentação é fundamental. Né? E aí a questão de saúde pública também, né? Não só assim, individualmente, mas a questão de governo. Né? Tem as escolas públicas onde existem as merendas escolares que você pode trabalhar para que seja uma merenda mais adequada. O que acontece no nosso corpo? Para a gente entender melhor sobre envelhecimento, o que acontece no nosso corpo quando a gente vai chegando à boa idade? O que acontece quando a gente vai envelhecendo? A gente vai perdendo reflexo? Na verdade, assim, o envelhecimento é um processo, né, um contínuo ao longo da vida, em que a gente vai perdendo um pouco a nossa capacidade de se adaptar aos desafios ou às intempéries que a gente chama, né? Assim, então, é como se a gente tivesse, ao longo da vida, uma conta bancária ou um tanque de gasolina que a gente enche quando a gente está mais jovem e a gente vai gastando ao longo do tempo. É como se a saúde fosse mais ou menos isso. A gente pode gastar bem ou mal, né? A gente pode fazer com que isso se melhore, a gente pode adquirir mais saúde com bons hábitos, mas o corpo da gente ele vai perdendo um pouco a capacidade de enfrentar as doenças, vamos dizer. E naturalmente, com o envelhecimento, com o passar do tempo, o corpo ele vai tendo alterações fisiológicas, certo? Que podem predispor às doenças. Então, a gente vai ficar um pouco mais frágil, seria esse o termo, né? Então, você vai ter, por exemplo, em relação aqui a gente falando em nutrição, então a gente vai ter uma diminuição de massa magra, perda de massa óssea, um aumento da parte gordurosa, né? Então, são essas coisas que a gente tem que levar em consideração e isso vai ter vários efeitos em absorção de nutrientes, em absorção, metabolização de vitaminas, de drogas, certo? E o que acontece com o nosso paladar também? A gente perde um pouquinho a vontade de comer quando a gente vai envelhecendo, que a gente escuta muito, né? De pessoas que cuidam de idosos, que têm idosos na família. O paladar já não é mais o mesmo, aquele prazer de se alimentar não é mais visto. O que acontece com o nosso paladar? A gente também perde essa vontade de comer, Patrícia? Na verdade, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa reserva. Então, assim, nossas células, elas começam também a ir morrendo. E aí as papilas gustativas, que são células presentes na língua, elas começam a morrer com o passar dos anos.
E aí é o que a gente diz, que com o passar do tempo, já que essas pupilas vão morrendo, vão atrofiando, eu vou perdendo minha sensação de paladar. E aí corre um outro risco, além de não querer se alimentar, né, por essa questão particular, às vezes eles acabam associando mais sal, mais açúcar, para que sinta o sabor, para compensar essa perda decorrente da idade. E aí é uma atenção redobrada que a gente tem. A questão sensorial como um todo fica comprometido. Então, olfato, paladar, visão. E aí a gente sabe que todos esses órgãos estão envolvidos na alimentação. Então, se a gente não tem o equilíbrio de um prato colorido, de um prato saudável, de um prato que atinja minhas necessidades, eu vou olhar, vou ver tudo amarelo. Então, dá a impressão daquele cardápio, assim, visualmente não me atraiu. O olfato já não me traz a percepção de cheiro como antes. Então, vamos caprichar mais nos temperos naturais, vamos fazer uma comida que seja mais cheirosa. Vamos compensar essa perda do paladar com também ervas, temperos naturais, para que a gente não precise compensar isso com sal. Então, assim, são orientações que no dia a dia a gente vai dando. Sem contar a percepção da sede, que é outro fator que está alterado e aí o idoso também não aceita a água muitas vezes. E se a gente perguntar quer, a resposta vai ser sempre não. A percepção, né, no cérebro, a gente tem uma região do cérebro que é onde dá a sensação, por exemplo, do gatilho de sede. Né? Quando está necessitando, ele vai dar aquele gatilho que eu vou buscar a água. E aí no idoso ele está diminuído. Então o idoso, ele mesmo que tenha necessidade, ele não tem essa sensação. Então sempre tem que ser oferecido. Né? E às vezes até orientado, assim, porque a água, se você não está com sede, a água não tem gosto, não tem, né? Não tem cheiro. Então não é uma coisa agradável, você vai tomar uma coisa meio forçada. É por isso aquela coisa, idoso não gosta de água. Né? Então algumas orientações de artifícios para saborizar essa água. Não é forçar. Não, e nem só oferecer, que se você falar, como vocês bem explicaram, quer, vão dizer que não. Então a gente tem que estimular, conversa, né? Tem que ter um estímulo. Ele tem que saber que a real necessidade, tem que saber que ele não sente por um problema, né? E tem que ter a orientação. Então, geralmente a gente orienta a colocar água na geladeira com algumas gotinhas de adoçante, né? O açúcar, umas gotinhas de suco, para poder ter um pouquinho mais de atrativo, né? Você tem um pouquinho mais do sabor. Porque é extremamente importante a hidratação. Se não existe essa hidratação, o idoso vai ficar desidratado. Desidratação é extremamente grave no paciente idoso. Pode ter outras complicações, como infecção urinária. Infecções, risco de vida mesmo. Exatamente. É fácil perceber quando o idoso está desidratado. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que através da pele é possível ter um pouco de noção que aquele idoso... Aí a gente cai num outro problema que, assim, com o envelhecimento, a pele também vai envelhecer. Então, aqueles sinais que seriam mais fáceis na criança, no adulto jovem, que você coloca, a pele volta logo, se demorar, seria mais um indicativo de desidratação. No paciente idoso, pelas alterações já normais do envelhecimento, isso já está alterado. Então, mesmo no idoso normal, você vai pinçar a pele e ela vai demorar a voltar. Então, o que seria um sinal de desidratação. Então, fica falho. Então, geralmente, você vai tentar ver, assim, a presença de lágrimas, saliva, mais pela mucosa. E, geralmente, quando ele está desidratado, o idoso mais frágil, ele vai ter mais uma queda do estado geral. Ele vai ficar mais sonolento, mais molinho. E aí dentro da nutrição, além dessas questões, a gente sempre diz, né? A gente também precisa criar o hábito de dar à água o prazer e o sabor. Porque aí, então, às vezes a gente quer dar ao idoso e sai de perto. Então, assim, traz um copo para ele meio, não precisa ser o copo transbordando, traga um para você também, então sente ao lado e, assim, toma água junto, né? Faz disso um prazer para que os dois, eles sigam meio que seu exemplo também. É tão bom porque não está tomando, né? É bom para mim, não é bom para você? Então, assim, senta do lado e vamos tentar ir corrigindo isso. E as consequências mais graves, como você já... Assim, umas, né, das mais graves, como você falou, é a questão da infecção urinária. É muito comum no idoso, muito comum. E além da hidratação via água, que é a primeira opção que a gente dá, a gente pode ter a hidratação via sucos naturais, de fruta. E aí o cuidado, mais uma vez, se é diabético, quais as frutas que está utilizando, qual é a base, cuidado com o açúcar e as próprias frutas. Né? A gente tem frutas que são riquíssimas em água, que a gente pode usar como uma via de hidratação também, para que dentro da realidade e aceitação de cada idoso, eu consiga hidratá-lo. Melancia é uma dessas frutas, Patrícia? Melancia é uma dessas frutas, riquíssimas, né? Em água. Então, a gente consegue hidratar. Então, para um idoso que, de repente, eu não consiga atingir a ingestão hídrica só via água, eu posso utilizar dentro da nutrição as opções de suco, as opções de frutas. Para mim, é importante que ele se hidrate. Né? E aí a gente vai mesclando essas opções para que, como eu disse, desde o começo a gente consiga efetivar
o que na teoria a gente fala muito. Sempre a variedade é muito importante, né? Por isso a avaliação nutricionista é importante, né? Para orientar a família, a própria pessoa a saber realmente essas orientações. E assim, além dos sucos, além da água você vai ter as vitaminas, os sais minerais, que são extremamente importantes também. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje estamos falando aqui no programa sobre os cuidados com os idosos. Isso mesmo, e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema. Quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana e para vocês que nos acompanham, hoje trouxemos uma informação do site Minha Vida. Fraturas na terceira idade têm recuperação mais difícil e pedem cuidados. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 61% dos atendimentos de urgência em idosos são motivados por quedas. E o que mais preocupa os familiares e os médicos é que entre os mais idosos que têm acima dos 80 anos, as quedas acontecem com maior frequência. De acordo com a geriatra Fânia Santos, os idosos que sofrem qualquer tipo de queda devem passar por uma avaliação médica. Isso é importante para verificar se houve alguma fratura e controlar a dor. Ainda segundo ela, as fraturas no quadril, por exemplo, podem provocar, mesmo um ano após o acidente, 40% dos pacientes ainda são incapazes de andar sem ajuda. 60% deles têm dificuldade em pelo menos uma atividade das tarefas diárias e 80% sofrem restrição em outras atividades, como dirigir, por exemplo. E agora a gente vai voltar ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto com o Valdson. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e fica a dúvida, né, em relação a essa questão das fraturas. O que é que acontece com o nosso corpo quando envelhecemos? Porque qual o motivo, né, que leva a ficar frequente essas fraturas? E fratura de bacia também é muito comum, a fratura do fêmur. Doutora Adriana, explica pra gente, né, o que é que acontece com o nosso corpo? Como a gente falou um pouquinho antes, assim, no processo de envelhecimento, a gente vai ter algumas alterações, são consideradas fisiológicas. Dentre elas, a gente vai ter uma alteração na mineralização óssea. Então, o nosso osso, ele vai ficar um pouco mais frágil, principalmente nas mulheres, principalmente após o período da menopausa. Então, esse osso vai se tornar mais frágil ele vai ter um risco maior de fratura. Além disso, com o envelhecimento, a gente pode perder também massa muscular. Então, com a perda de massa muscular, você vai ter um risco e alterações também inerentes à sua própria postura, ao equilíbrio, e você vai estar mais frequente a quedas. Caindo com o osso mais fraco, você vai ter uma chance maior de fraturar. Né? Então, as fraturas, elas realmente assim, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia de geriatria. Então, assim, uma das principais causas, né, de mortes entre os idosos é a queda. E com a queda a gente vai ter o problema da fratura, que a fratura pode levar a uma cirurgia, a cirurgia pode levar a complicações, né? É um organismo mais frágil, vai ser exposto a um estresse cirúrgico e muitas vezes assim, a recuperação é muito difícil também, precisa de uma reabilitação muito boa. Então a gente volta um pouco assim, fazendo o link com a nutrição, de que a gente precisa realmente ter uma boa nutrição, então a questão da ingesta de cálcio, né, de vitamina D, que são essenciais para essa parte mineral óssea. Então a gente precisa ter uma boa reserva para quando a gente chegar nessa fase, essa perda não ter um impacto tão grande sobre nossos ossos. Certo? Então, a curiosidade agora, né? Acho que muita gente está fazendo essa pergunta em casa. Como é que se faz essa reserva? Onde eu encontro esse cálcio? Muita gente acredita que só no leite a gente encontra o cálcio e por isso que bebe tanto leite. Só o leite mesmo que oferece esse cálcio. E como é que a gente faz essa reserva, Patrícia? Não, a gente sabe que o cálcio, assim, o leite se tornou protagonista da história, porém, outros alimentos a gente vai encontrar, inclusive nos vegetais de cor verde escura. Agora, qual o cuidado que a gente diz? Não é apenas o cálcio, eu tenho a questão da vitamina D, que vai estar trabalhando em conjunto com esse mineral, para que juntos a gente tenha uma efetividade nesse tratamento.
Então, a vitamina D, a gente se fala muito da questão da exposição solar, embora com todo o cuidado que a gente tem para também evitar câncer de pele. E hoje muitos pacientes chegam no consultório com deficiência de vitamina D. Então, você apresenta deficiência de vitamina D e muitas vezes a gente tem que repor. E via alimentação só, às vezes, não é suficiente, precisa entrar, né, com a suplementação mais específica. Cálcio e proteína também, porque como a doutora Adriana colocou, a gente tem a desmineralização óssea, mas a gente tem a perda de massa muscular. Então, uma coisa vai estar associada com a outra, até porque quando há estudos que apresentam que quando a gente tem uma boa massa muscular, esse próprio músculo, principalmente se em exercício, ele vai imprimir uma força sobre esse osso e vai ajudar no reforço do mesmo. Então, é uma cadeia, porque a gente tem um músculo que já está debilitado, consequentemente um osso que está se desmineralizando, e a gente está numa fase da vida, se for tratar apenas no idoso, que a absorção já fica mais comprometida. Por isso a importância que a gente falou no início do programa, da gente começar a fazer essa reserva, quanto mais cedo, melhor. Principalmente as mulheres, que com a chegada da menopausa sofrem um pouco mais. Porque aí, com toda a alteração hormonal, elas sofrem um pouco mais do que os homens por questão da desmineralização óssea. Então, a gente reforça a atenção, vitamina D, cálcio e proteína, que aí a gente sabe que tem as fontes também animais, principalmente as carnes, mas a gente também encontra nos vegetais, em porções menores, mas aí é o que a gente diz, quanto mais equilibrado e variada for a alimentação, melhor vai ser para que eu consiga fazer essa reserva e quando chegar na fase idosa, se for necessário, como geralmente é, a gente também suplementa. E sempre associada à atividade física, né? Ao exercício. Então, é extremamente importante. A gente tem que manter músculo, manter osso e o equilíbrio, massa, né? E os fatores ambientais também. Então, associado a isso que a gente tem falado agora, são os fatores intrínsecos, né? É o que acontece com o nosso corpo que vai predispor a essas quedas. Mas a gente tem que também estar ligado que você tem o tapete, você tem que cuidar, né, com o tapete, tem que cuidar da disposição dos móveis em casa, as nossas ruas, calçadas. Então, a gente está muito predisposto a cair. Dentro da geriatria e gerontologia, a gente sempre diz que para o idoso, menos é mais. Né? Porque a gente tem o hábito de colocar muito tapete na casa, de enfeitar muito a casa, e às vezes para o idoso retirar o tapete é a melhor opção. Aquele móvelzinho que tem essas quinazinhas dessa forma, para ele já é um pouquinho mais perigoso, então deveria ser arredondadas. Então, assim, retira muita coisa. Aquele lençol bonito que a gente muitas vezes coloca na cama que fica caindo pelo chão, para o idoso, para queda, é muito perigoso. Tem que começar a repensar, né, o ambiente que esse idoso vive e não facilitar esses acidentes que são cada vez mais comuns dentro de casa. E além disso, a gente tem também, quando você já tem uma osteoporose estabelecida, nós temos medicações específicas para tratar. Né? Então, a gente tem medicações que a gente pode usar e que vai trazer benefício para o paciente. Né? E a queda ainda tem um outro problema, que é a questão emocional também. Então, quando você cai, você tem mais medo de cair. Quando você tem medo de cair, você evita algumas atividades. Então, às vezes, o idoso ele termina ficando mais acamado, porque ele tem medo de levantar e cair. Então, ele fica mais tempo deitado, sentado. E isso acelera o processo dele de perda muscular e de perda óssea. Então, a gente entra num ciclo vicioso. Aí, quando ele vai precisar ter uma necessidade de realmente ficar de pé, ele vai ter mais instabilidade e vai cair mais facilmente. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo com alimentação, medicação e atividade física. A gente entendeu bastante, né, como é que se faz essa reserva. Falou também da importância da atividade física para que não se venha a perder muito, né? Não venha a perder muita massa muscular, massa magra, que assim, vocês que entendem mais do assunto falam. Mas que tipo de exercício esse idoso ele pode fazer? Não necessariamente um exercício de grande impacto para ter esses bons resultados. Uma caminhada, quais outros exercícios a gente poderia dizer que é interessante que esse idoso ele faça? A atividade física ela é indicada hoje em dia para todos os idosos. A gente tinha antes, algum tempo atrás, uma crença de que alguns exercícios não eram indicados para os pacientes idosos. A gente sabe que praticamente todos podem ser adaptados. A grande questão é a individualização. Então, eu tenho que saber, quando a gente envelhece, o envelhecimento é muito heterogêneo. Então, a gente tem um idoso de 70, 80 anos, completamente independente, isso do que pode correr uma maratona, e um idoso de 70 anos que está acamado. Então, a gente tem como adaptar as atividades para cada um desses indivíduos, certo? Então, você pode começar, primeiro, fazer uma avaliação médica para saber se ele não tem nenhum problema de saúde, nenhum problema articular, para você poder indicar essa atividade. Geralmente, você pode começar com uma atividade mais leve, uma caminhada, né? A Organização Mundial de Saúde ela orienta que a gente tenha pelo menos 150 minutos, né, de atividade física por semana, que você pode fazer a distribuição ao longo da semana.
né? Uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, ou 50 minutos, 3 vezes por semana. A caminhada você pode alternar com uma hidroterapia. Eu tenho problemas articulares, eu tenho dificuldade para ter impacto, não posso ter muito impacto na minha articulação, então eu posso fazer uma hidroterapia, uma hidroginástica. Lembrando que a hidroginástica é muito boa mais para a parte cardiovascular, mas o impacto no osso ela é um pouco menor, então às vezes a gente tem que fazer uma associação com a caminhada. A musculação é muito importante também. Hoje em dia tem esse hábito que idoso não fazia musculação, e hoje em dia a gente orienta que faça. A gente tem muitos profissionais, do jeito como a gente tem médico especialista em idoso, a gente tem nutricionista especialista em idoso, e a gente tem professores, né, de educação física que são especialistas em idosos. Então ele vai saber indicar para aquele paciente, com aquele perfil de patologia, de saúde, qual o melhor exercício para ele. Mas exercício todos podem fazer. A gente reforça, né, para quem está em casa nos acompanhando, se esse idoso ele pratica alguma atividade física, ele precisa redobrar ainda mais essa questão da hidratação, né? Tem que ter uma atenção ainda maior. Essa hidratação, no momento que ele faz essa atividade física, ele precisa também estar se hidratando ali, entre um intervalo e outro das atividades, ou só após terminar aquela bateria de exercícios? A hidratação é importante que ele faça ao longo do dia. Porém, tem um idoso que às vezes, como a gente já comentou, né, diminui a ingesta, não aceita, não toma como deveria, e se vai fazer uma atividade física, a gente sabe que nesse momento a desidratação vai aumentar um pouco mais. Então seria importante realmente que ele tivesse um reforço. Agora, cada organismo pode reagir de uma forma. Tem pessoas que às vezes argumentam que tomam água enquanto estão fazendo exercício e podem sentir algum desconforto. A maioria não apresenta. Agora, o que a gente recomenda? Que tome em porções também pequenas, principalmente dependendo do exercício que está fazendo. Assim, pequena naquele momento de exercício. Então, assim, faz uma reservazinha ao longo do dia, vai hidratando corretamente, terminou o exercício, mantém a hidratação. E os que puderem, durante a atividade, vão fazendo, mas vão fazendo aos poucos. Não adianta também querer tomar 1 litro de água no meio do exercício e querer continuar. Vai hidratando aos poucos, porque aí você vai repondo o que você está perdendo. Né, para que o exercício não traga mais um prejuízo, ao contrário, traga o benefício que a gente espera. Temos aqui algumas participações, eu vou começar a repassar algumas perguntas que estão chegando. A gente mostrou na reportagem a associação, né, que trabalha ali com as pessoas que têm o Parkinson. E tem a participação aqui da Cláudia Silva. Ela quer saber se a doença de Parkinson ela pode ser evitada? Até agora a gente não tem ainda um meio para se evitar, infelizmente ainda não. É uma doença que se estuda bastante, né, mas a gente não tem ainda a certeza da causa dela. É uma doença que você pode minimizar, ela existe tratamento, né, para minimizar as suas repercussões, mas uma prevenção ainda não tem. Em relação agora a falar da especialidade de vocês que estão aqui participando do nosso programa, tem a geriatra aqui nos acompanhando e também a nutricionista que é especialista em gerontologia, que cuida de idosos. A gente vai perguntar, né, a princípio, a geriatra, a partir de que momento eu devo procurar essa especialidade para tratar da minha boa idade? Quando eu chegar lá na velhice, né, na boa idade, como a gente gosta bem de frisar e falar, para que eu tenha uma boa idade saudável, eu devo procurar a partir de que momento a geriatra e que apoio ela vai me dar nesse momento tão importante da vida? Essa é uma pergunta que realmente todos fazem, né? E que a gente, assim, é como a gente diz, não vai existir um momento em que hoje eu vou me tornar idoso, né? A gente tem o que a gente chama de idade cronológica e idade biológica. Então, a idade cronológica é a idade que a gente usa para questões legais, de documentação, de aposentadoria, que no Brasil é a partir de 60 anos. Mas a idade biológica, aquele momento, é um contínuo, então eu não sei bem esse momento exato que eu estou envelhecendo, não é porque eu completei os 60 anos que aí eu agora sou idoso, eu tenho que procurar um geriatra. Na verdade, a gente costuma dizer que, assim, quem deve procurar o geriatra? Qual o idoso que se vai se beneficiar mais da avaliação do geriatra? É aquele idoso provavelmente mais frágil, com mais comorbidades, que usa muitas medicações. Então, esse idoso, talvez a gente consiga oferecer mais para ele. Certo? Uma pessoa que tenha 70 anos, não tem nenhuma doença crônica, não é hipertenso, não é diabético, não tem dislipidemia, não tem artrose, tem uma atividade, uma vida completamente normal, ele pode ser conduzido por um bom clínico, certo? Então, assim, a gente não tem, hoje em dia, a gente está com praticamente 11% da nossa população de idosos, acima de 60 anos. E nós não temos geriatras suficientes para atender essas pessoas. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro que não é o fato de ser idoso que precisa ser acompanhado por um geriatra, né? Agora, todas as outras especialidades vão tratar pessoas idosas e devem ter noções de como acompanhar esse paciente idoso, certo? Um clínico, ele tem noções de geriatria, de gerontologia, de quando encaminhar para o geriatra.
Muita gente que está em casa pode estar com uma dúvida em relação à nutrição, né? A profissional nutricionista especialista em cuidados com os idosos quer saber, será que eu não posso procurar qualquer nutricionista mesmo estando ali na boa idade? Vou pedir para a Patrícia segurar um pouquinho essa resposta, porque a gente tem uma notícia para quem está em casa, né? Você sabia que na próxima quarta-feira, dia 22 de março, é comemorado o Dia da Água? Não sabia? Pois bem, fique sabendo, 22 de março é o Dia da Água. E para celebrar essa data, né, o Espaço Ciência, em parceria com a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, o CPRH, entre outros parceiros, estão promovendo a Semana da Água. Essa programação vai seguir até a próxima sexta-feira, dia 24, e a gente vai conferir agora ao vivo. Vamos conversar com o repórter Guilherme Luiz, que está acompanhando uma dessas ações lá no Espaço Ciência. E a gente quer saber quem é que pode visitar o Espaço Ciência para participar e quais as atividades que estão sendo oferecidas. Guilherme Luiz, explica tudo aí pra gente. Bom dia, Valdson. Bom dia a todos que estão acompanhando o assunto do dia. Nós estamos aqui no Espaço Ciência nessa segunda-feira. Clima bastante agradável, dia ensolarado, um dia perfeito para as pessoas poderem vir para cá e terem muito aprendizado. Nesse momento eu vou pedir para o Alberto Araújo mostrar para a gente aqui, nosso cinegrafista, que já tem uma movimentação muito grande aqui de estudantes para essa Semana da Água. Sempre o Espaço Ciência realiza atividades na Semana da Água, trazendo a temática com atividades lúdicas. Serão 7 oficinas realizadas aqui, peças teatrais, exposições temáticas, tudo até esta sexta-feira. Eu estou ao lado do presidente, o professor Antônio Carlos Pavão, que é o presidente do Espaço Ciência, vai conversar com a gente aqui, explicar mais ou menos como é que é essa Semana da Água. Presidente, bom dia. Primeiramente, a gente conversava aqui já em off, essa data é estabelecida pela Organização das Nações Unidas, por conta disso que vocês realizam as atividades aqui, né? Exatamente, no dia 22 de março é o Dia Mundial da Água e o Espaço Ciência já tradicionalmente já celebra esse dia, estendendo, né, fazemos aqui uma semana de atividades focadas nessa temática da água. E na verdade também nós temos uma área permanente para tratar desse tema. E esse período a gente intensifica as nossas atividades, oferecendo, como você falou, oficinas, peças teatrais, diversas atividades aí, para que as pessoas se conscientizem mais sobre esse bem que é a água. Mais da metade do nosso corpo é água. A gente não, vamos dizer assim, a gente morre muito antes de sede do que de fome. As plantas precisam de água. Então é um bem essencial e a gente precisa aprender como preservar isso, como não desperdiçar. Enfim, é todo um trabalho educacional para que a gente possa valorizar a água no nosso planeta, nas nossas vidas. Olha, como é que as pessoas interessadas devem fazer? Somente escolas aqui podem vir? Como é que é feito esse agendamento também até sexta-feira para essa Semana da Água? Não, isso é aberto a toda a população. No caso das escolas, elas têm que ligar para fazer o agendamento, porque como é uma turma maior, a gente precisa organizar a logística da visitação. Mas sendo famílias, pode chegar a qualquer momento e aqui é tudo gratuito. Nós temos os nossos monitores aqui preparados para atender esse público visitante e nós queremos aqui estabelecer uma conversa, estabelecer um diálogo para que juntos a gente possa encontrar soluções, aprender mais sobre o tema. Nós aqui não apenas fornecemos informações, mas o público também vai trazer. É uma interlocução, vamos dizer assim. Qual que é o horário de funcionamento aqui, doutor? É das 8 às 12, das 13 às 17 e nos finais de semana das 13h30 às 17 horas. O público do assunto do dia que gosta bastante de informação e que quer sempre estar sabendo aí das coisas, estar por dentro, não pode deixar de vir para cá, como o próprio professor Pavão falou, basta você chegar, se você quiser vir com a sua família. Deixa eu passar o telefone de agendamento, professor, me corrija se eu estiver errado, 3421-3226, ou você também pode fazer esse agendamento, as escolas podem fazer esse agendamento através do site da APAC, que é parceira também do Espaço Ciência, está colaborando aqui, que é o www.apac.pe.gov.br, ou através desse site ou através do telefone que a gente já passou, 3241-3226. Voltamos ao estúdio com você, Valdson Balbino.
Ok, Guilherme Luiz, muito obrigado por essa dica. Então fica aí o recado para você que está em casa nos acompanhando. De hoje até a próxima sexta-feira, programação especial no Espaço Ciência. Você pode ir levar toda a sua família para aprender e ter um momento também de lazer ali com toda a família. Até a próxima sexta-feira, essa programação especial, né, alusiva ao Dia Mundial da Água. A Semana da Água no Espaço Ciência. Fica aqui a nossa dica e agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre cuidados com os idosos. No bloco anterior a gente entendeu, né, a importância, né, e a partir de que momento a gente deve procurar uma geriatra para tratar sobre nosso futuro, né, nossa boa idade. E a gente fez a pergunta também à Patrícia, né, Patrícia Santana, que é nutricionista e ela é especialista em gerontologia. O diferencial é que vocês tratam diretamente com idosos. Além disso, quais outros benefícios desse idoso procurar uma nutricionista especializada em gerontologia, em cuidados com idosos? Tem um diferencial, não tem, Patrícia? Tem sim. A gente sempre diz que, assim, como em todas as fases da vida, o idoso tem suas particularidades. E aí o especialista ele vai estar focado nessas particularidades que a gente já vem conversando desde o início do programa. Então o idoso vai ser uma pessoa que precisa de uma ingesta um pouco maior de proteína. Ele vai ter uma necessidade maior de alguns micronutrientes, como a gente falou do cálcio, da vitamina D. A gente vai estar reforçando a ingestão de água e aí as formas de como lidar com isso. É uma fase da vida que a gente tem muitas patologias associadas, infelizmente. Então, não chega apenas portador de diabetes, ele chega com diabetes, hipertensão, colesterol alto, muitas vezes obeso ou abaixo do peso. Então, assim, a gente tem que ter uma visão ampla para tratar tudo isso e um pouco mais sensível para saber de que é uma pessoa, de que tem seus hábitos alimentares, de que durante toda uma vida ele tinha o hábito de comer determinados alimentos. Então, não é o simples fato da nutrição dizer que ele não pode comer, que ele muitas vezes vai seguir. E aí, quando uma outra sensibilidade é, se não posso comer esse alimento, qual é o que eu posso? Então, eu preciso dar para ele opções e opções dentro dos seus hábitos, respeitando as patologias que ele tem, porque eu preciso tratar, eu preciso cuidar, mas em contrapartida, não posso dizer que ele só vai comer um prato de salada, né? Porque aí eu posso trazer o risco de piorar, inclusive, a questão de massa muscular desse paciente. Então, é importante de que o idoso que tiver acesso a procurar uma nutricionista específica dentro de gerontologia será melhor, porque a gente vai ter essas intervenções mais práticas, mais diretas, mais específicas para a sua realidade. Se não conseguir, assim, é importante que procure, né, um nutricionista de qualquer forma para fazer essa orientação nutricional, né, porque o importante é que ele tenha o acesso. A Adriana falou que o acesso à geriatra é um pouco difícil por conta do número de profissionais que temos aqui no nosso estado. Nutricionista especializada em gerontologia também é uma especialidade difícil de ser encontrada aqui no nosso estado? Ainda é muito difícil. Dentro da nutrição, eu posso afirmar que assim, não é a área mais procurada da maioria dos nutricionistas. A gente, graças a Deus, tem uma opção muito grande de área hoje para se trabalhar. O profissional da nutrição a cada dia tem sido um pouco mais valorizado, vamos dizer assim. Alguns anos atrás, quando dizia que se fazia nutrição, as pessoas perguntavam, você era médico? Não. É endócrino? Não. A cozinha também não. Então, assim, não se sabia o certo que o profissional da nutrição faz. Hoje a gente já tem um conhecimento um pouco maior e o leque tem crescido um pouco mais das áreas de atuação. E algumas áreas são, assim, mais bem vistas ou mais procuradas, mais cogitadas pela maioria dos nutricionistas do que a área de gerontologia. Hoje no estado a gente também tem poucos profissionais especializados na área, né? E aí fica também o estímulo para os nutricionistas que estão, de repente, terminando a graduação agora, se especializarem para nos ajudar nessa área de atuação, né? Mas aí é aquela questão, se não consegue ter o acesso específico ao nutricionista específico, né, especializado em gerontologia, procure o profissional da nutrição, de um modo geral, que faça clínica, a parte de clínica, para que consiga acompanhar no dia a dia. A expectativa de vida está aumentando. Está aumentando.
Então, né, fica a dica para essa geração que está agora entrando na universidade, né, os residentes também podem se especializar nessa área. Todas as áreas, né? Se a gente fala geriatria, a gente fala mais na área médica, mas geralmente sempre é geriatria e gerontologia, a gente sempre trabalha em equipe, em grupo, né? O envelhecimento, ele precisa de uma visão muito ampla, global, de vários olhares. E acho que todos os profissionais, independente de se especializar nessa área, ele tem que ter noções sobre o envelhecimento, né? Porque todos vão consultar algum paciente idoso. Ok, vamos abrir esse espaço agora do programa para mostrar mais informações para quem está em casa, mais dicas e dicas relacionadas à nutrição. A gente separou aqui algumas telas para que você que esteja em casa, né? Você que está em casa vai acompanhar essa informação e essa informação ela vai ser repassada e reforçada por nossa nutricionista, com a ajuda também da nossa geriatra que está aqui nos acompanhando. A Patrícia fala no geral da nutrição e a nossa geriatra fala no que se sentir mais à vontade, tá ok? Combinado? Então vamos aqui a primeira informação. Diz o seguinte, é muito importante que você idoso faça pelo menos 3 refeições por dia. Essas 3 refeições são as básicas, café da manhã, almoço e janta? Pelo menos. Às vezes a gente diz é pouco, mas tem casos de a gente acompanhar o idoso que ele não faz essas 3 refeições ao dia. Dentro da nutrição, é claro que a gente recomenda entre 5 e 6, considerando os lanches nos intervalos das refeições principais. Se não consegue, coloca pelo menos um suco de fruta, para que a gente mantenha a questão da hidratação. Mas café da manhã, almoço e jantar, evitar sempre estar pulando essas refeições ou substituí-las, como a gente vê muitas vezes, por um biscoito, por um pão, por uma bolacha, que não vai suprir de forma alguma as necessidades desse idoso. E aí, como a gente já vem falando, quanto mais equilibrado, mais variado for esse prato, melhor vai ser para ele em termos de saúde. Se ele não segue essa orientação, ele vai ficar mais fraco, vai ficar indisposto, não vai fazer praticamente nada. A nutrição é um dos pilares, né, para a gente na nossa vida. Então, assim, uma nutrição inadequada vai levar a um quadro de sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular, várias alterações em órgãos que vai levar a facilitar as doenças, né. Então, às vezes a gente tem dificuldade, às vezes hábitos de vida, pessoas que se alimentam 1 ou 2 vezes ao dia e fica às vezes difícil a gente conseguir modificar, mas tem que tentar adaptar. A imunidade também baixa quando eu me alimento mal? Pode. A gente tem, com o envelhecimento, a gente tem algumas, né, é por isso que existe a especialidade, né, da gerontologia da nutrição, a gente tem algumas peculiaridades em relação à nutrição do paciente idoso que precisam ser respeitadas. Então, assim, quanto maior a variedade de alimentos, melhor vai ser essa nossa nutrição. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela, né? Próxima informação. Dê preferência aos grãos integrais e os alimentos naturais também. A gente reforça essa atenção pelo cuidado. Infelizmente, a gente não consegue atingir facilmente a quantidade mínima de fibra que a gente deveria na alimentação e que no idoso a gente já precisa de um pouco mais por quadros de constipação, que é muito comum. Porém, a fibra, onde é que eu vou encontrar? Na maioria dos grãos integrais e nos alimentos de forma natural, que deve vir associado com o quê? Com água. Porque a fibra sem água pode complicar ainda mais esse quadro de constipação. Então, eu preciso, sim, ter esses grãos integrais para melhorar uma constipação, um paciente diabético, que aí a gente sabe que os índices glicêmicos dos alimentos, às vezes, é muito alto em determinados alimentos, e com os grãos integrais eu consigo dar uma equilibrada nisso. E as pessoas perguntam sempre o que seria uma alimentação saudável. Quanto mais natural for o alimento, melhor ele vai ser. Então, entre uma fruta e um suco industrializado, qual seria a melhor opção, Valdson? A fruta, claro, né, Patrícia? Estou aprendendo bastante aqui. Muito bem. Então, é isso que a gente reforça para o paciente. Porque, às vezes, ele cria aquela ideia de que uma alimentação saudável é algo muito difícil. Isso, minha gente, às vezes é até mais prático, porque a fruta você só vai higienizar. Né? O industrializado você tem que sair de casa, tem que comprar, tem que abrir a embalagem, colocar num copo e ainda vai estar perdendo os benefícios que a fruta tem e você vai estar gastando o mesmo dinheiro, vamos dizer assim, se fosse em questão financeira a preocupação. Né? Então, quanto mais natural, volte para a alimentação que as pessoas, nossos avós faziam muitas vezes. E que, infelizmente, com o passar do tempo, foi se perdendo. A indústria alimentícia entrou muito forte com relação a isso, tem seus benefícios, mas tem muito prejuízo. E que cada dia na mídia a gente tem visto a repercussão. Né?
A prova que eu aprendi bastante, a lição de hoje, é que o indicado, né, por vocês profissionais, principalmente da área de nutrição, é que a gente deve abrir menos pacotes e descascar mais as frutas, verduras, legumes. Exatamente. Então, um aluno aplicado, então, quanto menos esse alimento ele é manipulado, né, industrializado, melhor, porque ele vai preservar mais suas fibras, seus minerais, suas vitaminas, né? Então, assim, o ideal realmente, quanto mais natural, mais saudável. Quanto mais industrializado, mais riscos. Câncer, você vai ter açúcares, né? Geralmente um alimento industrializado você vai ter que ter mais conservante, você vai ter que ter mais sal, você tem mais açúcar, né? Isso tudo vai levar a mais riscos para a saúde. E aí só complica mais a diabetes, complica mais a hipertensão, complica mais colesterol, obesidade, né? Antes a gente tinha um perfil epidemiológico que as doenças crônicas não transmissíveis como diabetes e hipertensão não tinham repercussão tão grande. De uns anos para cá, mudou esse quadro. Então, o que antes era uma criança desnutrida, hoje a gente vê uma criança obesa. Não quer dizer que a obesidade esteja nutrida, né? Nem abaixo do peso, nem acima do peso é garantia de que eu estou no estado nutricional adequado. Porém, com alimentação adequada, atividade física que a gente vem falando, uma boa orientação, a gente vai conseguir se manter dentro de um peso e com uma alimentação e uma nutrição equilibrada. E o adequado, a gente só vai conhecer o adequado quando a gente procura um profissional, vai levar em consideração o peso, né, da pessoa, a altura, aí vai ver a quantidade, né, que você precisa se alimentar, a quantidade de água também que você precisa beber, isso é muito importante, porque às vezes, tanto na infância, né, os adultos eles querem, às vezes obrigam a criança a comer como adulto, e às vezes quando chega também na boa idade, quer que esse idoso ele coma além do que ele necessita. Semana passada eu estava em sala de aula comentando justamente isso com os alunos, que a gente não pode dar diagnóstico de estado nutricional a ninguém, simplesmente olhando, ou pelo IMC, que no dia a dia se tornou muito de praxe, a gente calcular peso, altura e dizer, está com IMC abaixo, está desnutrido, está com IMC acima, né, está obeso. É claro que o IMC para a gente da nutrição é um ponto de corte sim, mas não está isolado. Eu tenho uma avaliação bioquímica, eu tenho os exames que precisam ser feitos para avaliar isso, tem uma anamnese do que ele está comendo, tem o peso, tem a altura, tem um conjunto de coisas. E uma coisa importante que a gente está falando é respeitar as fases da vida. O que a gente vê muito no idoso é às vezes a infantilização do idoso. Então é muito comum as pessoas que fazerem tudo pastoso e ainda usar o diminutivo. Então, sua papinha, vitaminazinha, colherzinha, eu não estou me referindo a uma criança. É um adulto que envelheceu e que a gente precisa respeitar essa fase da vida, porque é a sua papa. Mas ele não vai precisar, nem todos vão precisar comer sempre papa. Ele pode comer muitas vezes um inhame com a carne. Então, assim, é uma série de coisas que precisam ser avaliadas e a gente, dentro da nutrição, vai estar indicando dentro da realidade e necessidade de cada um. O que é bom para um pode ser insuportável para outro. Então, eu preciso orientar caso a caso. Quando, né, esse cuidador, essa família infantiliza esse idoso, o psicológico desse idoso é abalado. Pode ficar, né? Acho que é uma coisa importante que ela falou em relação a isso mesmo. São o que a gente chama de ageísmo, né? Assim, que o idoso voltou a ser criança, né? Que é normal o idoso esquecer, que é normal o idoso comer pouco, né? Então, algumas coisas que são patológicas, que são problemas e que as pessoas acham que é normal porque a pessoa está velha, né? Então, por isso que assim, a orientação é muito importante. Ok, vamos à próxima orientação. A orientação seguinte diz, olha só, coma diariamente pelo menos 2 porções de legumes e verduras como parte ali das refeições. Aí vem para o reforço que a gente estava falando de sistema imunológico, que você já trouxe, porque as vitaminas e minerais, elas entram dentro de um grupo de alimentos chamado reguladores. Então, são eles que vão dar um equilíbrio naquela balança do que eu estou ingerindo. Então, micronutrientes, vitaminas e minerais, eu vou adquirir via alimentação primordialmente. Quando não alcançada por uma série de motivos, a gente entra com suplementação, em casos mais extremos, com a medicação, se necessário. Mas aí é a importância. Aí, às vezes, eu pergunto, em anamnese é muito comum, come fruta? Aí a pessoa diz, como? Quantas? Uma. Aí você vai, né, afunilando a pergunta. Quantas vezes? Uma vez. Mas uma vez, eu ainda acho que é uma vez ao dia, uma vez na semana. Então, assim, a nossa necessidade é diária. O consumo de fruta, eu não vou fazer reserva porque eu comi uma fruta hoje e vou reservar para a semana toda. Então, eu preciso consumir diariamente. Verduras e legumes, diariamente. Agora, de que forma? Depende. Quais?
Depende. Depende do seu hábito, depende da sua patologia, depende da sua necessidade. Não gosto da fruta, faz o suco. Não gosto do legume visível, faz um purê. Então, assim, faça alguma coisa, mas coma, sabe? Então, assim, é isso que a gente vai orientando. Porque o que eu não posso deixar é fazer uma ingestão abaixo da que a gente está conversando. E também lembrar, assim, de não tentar substituir isso por medicação, né? Então, sempre assim, muita gente tem os polivitamínicos ou tomar vitaminas. Eu não vou, para que eu vou ter trabalho de comer, descascar, fazer uma salada, se eu posso tomar aqui o comprimido. Né? Acham mais prático, mais moderno, talvez mais saudável, e não é. Porque a gente sabe que realmente assim, a ingestão de vitaminas, ela é importante para o nosso organismo, mas a melhor maneira é da forma mais natural, na forma in natura, e não na forma industrializada. Que deve ser reservado só para algumas situações exclusivas. E dentro disso que a Adriana está colocando, tem a questão da mídia, né, que tem por trás todo um objetivo de vender determinados produtos, e dificilmente as pessoas elas vão ter deficiência de todas as vitaminas e de todos os minerais. Então não haveria necessidade de uma prescrição como essa, até porque algumas vitaminas, principalmente as lipossolúveis, elas podem ser tóxicas dependendo da quantidade que eu estiver consumindo. Então, assim, se eu fizesse uma alimentação equilibrada, não precisaria suplementar. Às vezes as pessoas suplementam numa dose muito acima da necessidade e aí a gente cria um outro problema, sem saber. Né? Então, também assim, a pode levar riscos na saúde, né? Então, tomar vitamina C em excesso, vou melhorar a minha imunidade, não vou gripar. Na verdade, você não tem essa necessidade tão alta, né? Geralmente, na nossa alimentação normal, nós já temos a ingesta adequada, e quando você faz a ingesta excessiva, você pode levar a problemas, como presença de cálculos renais, né? Então, se vai tomar vitamina A, tudo em excesso é errado, né? Nem a falta, nem o excesso. Ok, vamos agora à próxima informação. Outra tela, olha só, coma feijão com arroz todos os dias, ou pelo menos 5 vezes por semana. É um casamento mais que perfeito. É um casamento perfeito, o arroz com feijão. A gente diz que o que falta em um tem o outro, e aí os dois eles se completam. Mas aí a gente tem visto que a cada dia, como tem sido as refeições? Fast food, lanchonetes, pizzarias, restaurantes, e quem vai comer fora dificilmente vai optar para comer arroz com feijão, porque diz o que? Arroz com feijão tem em casa. Quero comer algo diferente. Quero comer algo diferente. E às vezes esse diferente é onde está o risco, porque a gente não vai para um diferente saudável. A gente vai para um diferente não saudável, para não usar um outro termo, para não ser tão grosseiras as palavras. Então, assim, gente, arroz e feijão não é coisa, porque às vezes a gente diz, mas é coisa simples demais. Não, é o melhor alimento, é um dos melhores para a gente consumir. Eu vou ter uma fonte de proteína vegetal, eu vou ter um cereal. Agora, é claro que associado com isso, a gente recomenda as verduras e frutas, que a gente já falou, e a proteína, que vai ser a carne. Eu vou estar com o meu prato equilibrado, saudável e respeitando, inclusive, meu hábito alimentar. Que brasileiros, de um modo geral, têm uma cultura de valorizar o do outro, o de fora. Então, o que é internacional, se tem um nome lá em inglês, que a gente às vezes não sabe nem pronunciar, a gente está achando o máximo. E o arroz com feijão, que está no meu armário todos os dias, a gente dá uma desvalorizada. Então, assim, é a gente aprender a valorizar o que é simples, o que é nosso e o que é bom. E o que vai suprir, né, nossas necessidades. Suprir as necessidades, é um custo mais barato. Exatamente. Né? Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela. Olha só, é importante você retirar a gordura aparente das carnes e a pele também das aves antes da preparação. Isso vai, né, tornar esses alimentos mais saudáveis. Isso. A gente tem a pirâmide alimentar, que quando a gente vai olhar o topo da pirâmide, estão lá os açúcares e as gorduras. Mas aí eu reforço sempre que uma casa ela começa a ser construída da base. Então, assim, eles estão no topozinho, é como se fosse o teto. É a última coisa que a gente coloca em uma proporção menor. E eu já tenho gordura em praticamente todos os alimentos. Então, assim, vamos tirar o excesso. Vamos comer as carnes mais magras e tirar ali a gordura aparente para que a gente minimize os riscos, inclusive, de doença cardiovascular, né? Obesidade e colesterol. E aí a gente consegue isso com um detalhe simples. Tira a gordura aparente e compra as carnes mais magras. Lembrar que assim, gordura faz parte também, né? Então tem que estar na nossa alimentação, ela é importante para o funcionamento do organismo. Agora, o excesso que realmente é o problema. Lembrar que às vezes também não tem só aquela aparente, né? Então tem alguns tipos de carnes que a gordura está intrínseca, então que às vezes a gente tem que ter cuidado com isso. Ok, vou pedir licença aqui mais uma vez às nossas convidadas, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, manda para a gente 994 18 1206, 994 18 1206,
É o nosso WhatsApp, você pode mandar aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho essas dúvidas serão respondidas. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e voltamos para conferir as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, que tal, né, começar a semana aí procurando esse emprego e quem sabe conseguindo essa tão almejada vaga de emprego. A gente vai mostrar para vocês agora as dicas e oportunidades no quadro Há Vagas. Então vamos logo ao que interessa, vamos conferir essas oportunidades. Aqui tem uma vaga para assistente administrativo, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário. Uma vaga para assistente administrativo. Vamos agora à próxima oportunidade, agora 2 vagas para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica. Exigência: ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.200. 2 vagas para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica. Vamos agora à próxima oportunidade. Agora tem 2 vagas para consultor, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 957 é o salário. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa, iniciando essa semana em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. E agora a gente vai seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que acessou o nosso WhatsApp, deixou sua dúvida, a gente vai responder a partir de agora. Ainda tem perguntas? Manda pra gente, 99418-1206, 99418-1206. Temos aqui a primeira participação, a participação da Adriana, ela que mora no bairro do Arruda. Olha só, ela diz que tem um pai de 70 anos, ele pratica atividade física, faz musculação, atua ali como goleiro e diz que a mãe tem 72 anos, pratica, né, hidroginástica e os dois eles não sofrem de patologias graves. Ela é muito grata a Deus por isso. Amém. Isso deve ser o comum, né, o normal, que os idosos eles venham praticar atividade física. No envelhecimento ativo, né? Uhum. Isso é muito importante, né? E vocês que trabalham nessa área ficam felizes com esses depoimentos. Ele faz não só uma atividade física pura, né, mas ele tem a questão social, né? Ele tem o grupo, né, ele joga bola, é goleiro, então isso também estimula muito a questão para evitar até depressão. Que é um dos riscos do isolamento social, né? Vai envelhecendo, porque a gente falou muito de patologia, a gente estava até conversando aqui, né, que a gente não pode associar o envelhecimento às doenças, né? E aí associado com a vida ativa tem a questão social, que a junção dos dois traz os benefícios aí. A gente fica muito feliz quando a gente escuta relatos como esse. Tem aqui a participação agora da Luciene, ela quer que reforce a partir de que idade devemos consultar o geriatra e onde encontramos essa especialidade? Pela Sociedade, né, Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a partir dos 60 anos. Aqui no estado a gente ainda tem um número muito limitado, né, de profissionais capacitados, específicos para o atendimento do idoso, mas a gente tem na prefeitura, a gente tem no estado, então a gente tem, posso falar alguns locais, né, tem o Pan de Areias, tem o Oswaldo Cruz, Getúlio Vargas, o IMIP e tem as atividades privadas também. Temos aqui outra participação. Maria, ela que é do bairro do Ibura, ela diz que faz reeducação alimentar, seguindo com atividade física, estava pesando 97 quilos, conseguiu eliminar 9 quilos, já estou com 88, mas tenho tomado alguns chás, chá de hibisco e amora. Gostaria de saber como é que, ela diz que também tem pressão alta, 49 anos, ela pode continuar tomando esses chás que ela listou antes, tendo pressão alta, o chá de hibisco, ele pode prejudicar de alguma forma?
De um modo geral, não. A gente só precisaria ver como está o controle dessa pressão arterial, né? Como está a questão da medicação, se assim ela não tem tido picos nessa pressão. A perda de peso, tenho certeza que já deve ter ajudado bastante ela com relação a esse controle da pressão arterial. E associado a gente vai realmente orientando. Uma coisa importante que ela poderia fazer também, que não vai trazer prejuízos, é a água de berinjela. Cortar berinjelas em rodinhas e colocar dentro da água de um dia para o outro e ela consumir essa água. Não vai trazer nenhum risco em questão de pressão arterial e vai ajudar nessa redução de peso, já que ela está nesse processo aí de reeducação alimentar e eu espero que ela continue perseverando. Ela diz que está controlada mesmo a pressão. Temos aqui outra participação, a pessoa quer saber o seguinte, quais os tipos de atividades que os idosos podem fazer para desenvolver melhor a saúde mental? Em relação, a gente falou muito aqui na questão de atividade física, né? Mexer músculo, mexer os ossos, mas a gente também precisa estimular o nosso cérebro, né? Então isso você pode fazer tendo uma vida ativa, então você trabalhar, já estou aposentado, não estou mais trabalhando, mas você tem uma nova atividade, às vezes você aproveitar esse tempo livre que você tem para fazer coisas que você gostaria de ter feito e não teve tempo antes, então nossa mente tem que estar sempre ativa. A gente fala muitas vezes, palavras cruzadas, pode ser uma coisa também a ser feita, mas isso é uma parte, né? Então, quanto mais você estimular a sua mente, aprender uma nova língua, participar de grupos, ser ativo na sociedade, às vezes as pessoas estão mais idosas, se aposentam e acham que não precisam mais participar de nada. Às vezes até abdicam do direito de votar, né, que é extremamente importante, né, principalmente num país como o nosso, em que a gente tem tantos problemas, né, de saúde e tudo. A gente tem que ser uma voz forte e ativa para que a gente tenha um retorno, né, do serviço público para a nossa área da geriatria. Então, ser ativo o máximo possível, ler atividades novas, participar de grupos, às vezes grupos de igrejas, de escolas. Outra coisa que pode fazer é grupos de apoio, voluntariado também é muito importante, ativa muito. Ok, temos aqui outra participação. Adriana de Jardim Brasil, ela quer saber se essas vacinas contra a gripe para os idosos, essas vacinas elas são eficazes? São extremamente eficazes, né? A gente está agora, no próximo mês, vai ser em abril, a gente vai ter a nova campanha nacional de vacinação contra a gripe. É extremamente importante, a gente tem ainda muita dificuldade em relação aos idosos de aceitarem a vacinação. Né? Muitos têm medo de que a vacina possa trazer algum problema de saúde. Na verdade, a vacina da gripe, ela é uma vacina para 3 tipos de vírus, então os principais, os mais que daria um quadro de uma gripe mais forte. E você evitando essa infecção, você vai evitar uma reação de cadeia. Você não vai gripar, você vai ter menos pneumonia. Com menos pneumonia, você tem menos internamento e menos morte. Isso a gente tem visto nos trabalhos, que tem reduzido a mortalidade após o início da vacinação contra a gripe. Então, a gente fala aqui em prevenção de doenças, patologias, de como envelhecer bem. A vacinação é uma prevenção primária. Então, a gente vai prevenir uma doença futura. Ela é muito importante e não só da gripe. Então, a gente tem vacinas para gripe, vacinas para pneumonia, para herpes zoster, para hepatite. Então, ela deve procurar o profissional que a oriente para saber quais dessas vacinas é a mais adequada para ela. Ok, tem outra participação. Bruna, ela que é de Olinda, é verdade que os idosos se alimentam pior? Isso é verdade, Patrícia? Pior, não sei se seria o termo, porque se a gente for analisar cada fase da vida, a gente vai ver que as pessoas não se alimentam bem. A questão do idoso é como ele tem essas particularidades, muitas vezes a alimentação, que já é um hábito da vida toda, vai ser mais complicado nessa fase. Porque aí quando eu preciso fazer uma ingestão um pouco maior de proteína, eu já não fazia isso ao longo da vida, só que agora eu preciso de um pouco mais. Então vai ficar mais difícil de eu alcançar. Eu já não consumia muito verduras e legumes, frutas ao longo da vida. Então na fase idosa eu preciso mais de alguns nutrientes e também não criei o hábito ao longo da vida de fazer. Então assim, é um pouco mais complicado algumas coisas, mas não é impossível, né? A gente como profissional está aqui sempre para ajudar, para promover. Nunca é tarde para a gente mudar hábitos. Quanto antes, melhor, porém, assim, no momento que você decidir mudar, mude realmente, procure ajuda, a gente vai estar sempre aqui para estar ajudando e orientando. E é importante um programa como o de vocês, que vocês têm sempre trazido discussões como essa à tona. Então, assim, levantando para as pessoas e trazendo de uma forma mais direta, né, abrangendo uma quantidade grande de telespectadores, para a importância disso, né, de se alimentar corretamente.
E às vezes acontece assim, o idoso ele pode ter alterações dentárias, então isso pode prejudicar a mastigação, então faz com que ele possa comer menos ou modificar o tipo de alimento, né? Às vezes isolamento social, às vezes uma pessoa que ficou viúva está morando sozinha, então ela já não tem mais aquela disposição, prazer de fazer uma alimentação adequada para ela e começa a comer biscoitos, lanche. Então, às vezes, as situações podem impor uma alimentação mais inadequada. Ok, temos várias perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A gente vai conferir agora a primeira pergunta que chegou através do telefone. A dúvida é da Cacilda, ela que é do Curado, Jaboatão dos Guararapes, Cacilda Curado é o nome, ela é de Jaboatão, tem 77 anos. Ela diz que tem o hábito de comer muito Danone, vitamina de abacate e também de banana. Isso faz parte da minha rotina. Existe alguma restrição para esses alimentos? A restrição só se ela tiver alguma patologia, como por exemplo uma diabetes, que eu teria que ter um pouco de cuidado com que Danone ela está consumindo e quanto de banana ela está consumindo. A orientação que a gente sempre dá para essa vitamina ficar um pouco mais rica, coloca um pouco de aveia, coloca um pouco de granola, sem açúcar de preferência, né? Para que a gente vá alternando. Mas assim, as vitaminas de um modo geral, por serem de frutas, associada com o leite, que a gente sempre diz, né? Que seria interessante que fosse um leite desnatado, porque aí a gordura do leite em excesso, como a gente já vem falando, né? Não é que a gordura tenha que ser isenta da alimentação, mas eu tenho a quantidade. Então, se fizer com leite desnatado, vai ser melhor. Tudo está relacionado à quantidade, né? Você não vai passar o dia inteiro tomando vitamina, exatamente. Né? Tá errado, mas... E assim, quanto mais fruta você colocar nessa vitamina, né? Você fica mais enriquecida, melhor. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos outra dúvida que chegou através da nossa linha interativa. Olha só, a dúvida seguinte é da Roberta Mendonça, de Brasília Teimosa, 61 anos. O idoso ele pode consumir óleo de coco? O óleo de coco é uma fonte de gordura também. Então, assim, se entrar dentro da alimentação, vamos dizer assim, na cota, na quantidade que eu preciso, também não vai trazer maiores prejuízos. Já que ela falou de óleo, eu vou aproveitar para reforçar a questão do cuidado com o azeite também. Porque, assim, óleo de coco tem sido falado, mas é muito comum a gente receber pessoas utilizando o azeite para fritura. E aí é uma orientação que eu sempre dou. Para você manter o valor nutricional do azeite, é importante que você consuma ele in natura, adicionado no final das preparações. Então, se tem que fritar, fritura por fritura, utiliza o óleo normal, né? O óleo de soja, de qualquer marca, porque às vezes a gente vê as propagandas dizendo óleo de soja, tal marca é isento de colesterol. Óleo de soja, ele nunca vai ter colesterol, porque colesterol é uma gordura animal, não vai estar presente nos vegetais. Porém, azeite coloca no final das preparações. E o óleo de coco, como ela perguntou, se não tem, né, maiores problemas com colesterol e está consumindo dentro da quantidade dia, também não haveria maiores restrições. A gente tem que cuidar muito com o modismo, né? Porque agora a moda é o óleo de coco. Então, às vezes, a pessoa acha que é uma coisa vendida como boa, que tem seu papel, né? De ser bom, mas assim, aí começa a consumir em excesso. Em excesso. Ok, temos mais outra pergunta através da linha interativa. A pessoa não se identificou, mas mandou a seguinte pergunta. Josefa Rosália, agora, produção. Então, vamos ver a da Josefa Rosália, de Olinda, 69 anos. Ela diz o seguinte... Sempre faço, essa foi vitamina de banana ou de qualquer outra fruta, né? Ela coloca também o colágeno em pó. Isso é correto? Ela faz vitamina de banana ou de qualquer outra fruta e coloca sempre o colágeno em pó. É correto, não é? Na minha prática, eu não tenho muito hábito do uso do colágeno no dia a dia e, assim, alguns estudos ainda são muito controversos com relação ao benefício que o colágeno pode trazer para a saúde. E falando do ponto de vista da questão das vitaminas, já que a outra também perguntou sobre vitamina agora há pouco, é interessante a gente reforçar que as vitaminas elas devem entrar como lanches. Evitar as vitaminas e o Danone, que foi comentado, como refeições principais, que foi o que a gente comentou, né? De manter bem o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas assim, as vitaminas de um modo geral não vão trazer prejuízo, porque eu vou ter a associação da fruta, com leite muitas vezes, e como eu disse, se conseguir colocar um pouquinho de aveia, de granola sem açúcar, a gente consegue atingir os 3 grupos ali, mas evitando substituir as refeições principais, e o colágeno entra na repercussão de até que ponto vai trazer benefício ou não. Ok, temos outra pergunta, agora sim a pessoa não se identificou e mandou a seguinte pergunta através da nossa linha interativa. Ela disse que sinto minhas mãos tremerem, né, toda vez que eu levanto elas para fazer qualquer atividade. Ela sente as mãos tremerem quando levanta para fazer qualquer tipo de atividade. O que é que seria isso? Pode ser um início de Parkinson?
Às vezes é uma dúvida muito grande em relação a tremores, né? Assim, tremor nem sempre é Parkinson. A gente pode ter o que a gente chama de tremor essencial, né? Que é um tremor mais fino. E uma coisa que ela falou aí, que eu acho que ela disse que é quando movimenta que ela sente mais, né? As mãos. Geralmente a gente teria que, assim, fazer uma avaliação dela, né? Uma avaliação clínica, uma anamnese, e avaliar, porque geralmente o tremor do Parkinson é um tremor em repouso, né? Então, eu estou com a mão parada e eu estou com aquele tremor tipo contar moedas. Então, ela fala que treme quando está em movimento. Então, talvez não seja relacionada ao Parkinson, mas é bom que ela faça uma avaliação, porque existem várias doenças neurológicas que podem levar a tremor. Ô, Valdson, só uma questão que eu lembrei, já que a reportagem no começo foi sobre Parkinson e agora veio essa pergunta. Com relação à alimentação, eu só queria reforçar a questão do Parkinson com os pacientes que fazem uso da medicação, né, que precisa ser administrada nessa patologia, eles têm o cuidado da associação com as fontes de proteína. Porque há uma competição com relação à absorção. Então, eu já recebi pacientes que às vezes utilizavam o levodopa, por exemplo, que é uma droga utilizada, né, uma medicação utilizada para o Parkinson, com leite. Então, assim, eu tomo uma medicação com um copo de leite. Então, às vezes, aí chega para o médico e diz que assim, não tive muita resposta, não estou muito bem, não melhorei, mas aí não relata como está fazendo. Assim, os geriatras, de um modo geral, eles já orientam a dar um intervalo, né, Adriana, da hora de tomar a medicação para a hora de se alimentar. Mas, de um modo geral, quem não tiver um acompanhamento com o geriatra ou que por algum motivo, né, não teve essa informação, se toma medicação para Parkinson, dá um intervalo para se alimentar, nunca tomar junto com a fonte de proteína, para que a gente tenha a absorção da proteína e tenha a absorção da medicação que eu preciso. O paciente tem que ver tudo, né? Então, assim, a gente prescreve uma medicação e às vezes não está tendo uma resposta que seria adequada. Então, a gente tem que avaliar. E essa é uma medicação que tem muita interação com o alimento, principalmente proteína. Então, geralmente, a gente orienta que o paciente meia hora ou 1 hora antes da refeição. Né? Senão diminui realmente. Já é uma medicação que é pouco absorvida e se tiver alimento, ela é absorvida bem menos, então o efeito vai ser bem pior. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas para a gente conferir agora o resultado da nossa enquete. Fizemos a seguinte pergunta: você possui uma terceira idade ativa? Olha só, 75% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, disseram que sim, que possuem uma terceira idade ativa. 25% disseram que não. Que bom, né, que temos telespectadores na terceira idade que estão ativos, e esses 25% se ainda não estão, que passem a ficar ativos, né, nessa terceira idade. Queria muito aqui agradecer a participação das nossas convidadas. Estamos agora na reta final. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelas dicas, orientações. Doutora Adriana Gomes, ela que é geriatra, diretora científica do Instituto de Geriatria e Gerontologia de Pernambuco. O espaço agora está aberto para o último recado. Fique à vontade. Eu acho que o envelhecimento ativo é o que a gente busca, né? E a gente tem, acho que assim, parabenizar vocês, como a Patrícia já falou, sobre assim, de vez em quando a gente vem aqui para falar sobre envelhecimento, desmistificar. Envelhecimento não quer dizer doença. Que bom que a maioria das respostas aqui foram 75% envelhecimento ativo, né? Então, a gente entende que sejam pessoas que estão na sociedade, estão independentes, têm a sua autonomia preservada, né? E é isso que a gente busca. E a gente não consegue isso sozinho. Então, quando a gente fala assim, geriatria é bom sempre porque a gente vem aqui e tem sempre o geriatra e mais um parceiro, né? Ou o nutricionista, o terapeuta ocupacional, ou o fono, então o fisioterapeuta. São pessoas que estão trabalhando com a gente para que a gente consiga manter esse envelhecimento ativo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Adriana. Patrícia Santana, nutricionista e especialista em gerontologia. Obrigado pela participação. Último recado, fique à vontade. Nós agradecemos também mais uma vez o convite, né, o contato de acreditar no nosso trabalho, na promoção de saúde. E aí, como a Adriana já bem colocou, a gente fica feliz quando vê um percentual de 75% e o nosso trabalho é de fazer com que esse percentual aumente. Né? Então, se cuidem, se alimentem bem, se hidratem bem, procurem profissionais habilitados para acompanharem, né, sempre que possível, e aí nós vamos estar à disposição. Queria deixar assim, contato também, tá, para meu WhatsApp. Às vezes as pessoas não conseguem nos comunicar, né? O acesso às vezes não é tão simples, mas aí quem tiver alguma dúvida ainda é o 987997896. Tá? Deus abençoe vocês e vamos promover, né, a cada dia mais essa alimentação e uma vida ativa, desde já. Né? Ok, mais uma vez. Muito obrigado às convidadas, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!